Conselho Nacional de Política Energética aprovou a redução da mistura do biodiesel no óleo diesel de 13% para 10%. O presidente Bolsonaro acatou a decisão da medida, que recebeu críticas de fabricantes de biodiesel e de esmagadores de soja, que investem na expectativa de aumento da mistura para 15%. Para o diretor da Datagro, Plínio Nastari, a redução da mistura é um retrocesso. Mas, fora isso, há outro problema, segundo ele: a liberação de comércio de biodiesel proposta pelo governo para o ano que vem. Veja mais na entrevista a Walter Puga Júnior. Doutor Plínio, obrigado por ter aceito o convite. Vamos agora discutir o que ocorre com o biodiesel. Recentemente, uma redução na mistura de biodiesel no diesel. Mas, independente disso, a preocupação com a negociação livre de biodiesel no ano que vem, a partir de 2022, proposta do governo, da Agência Nacional de Petróleo. Eu pergunto, como o senhor está vendo essa abertura de mercado a partir de 2022 para o biodiesel? Realmente, essa questão do biodiesel é muito importante. Você tocou inicialmente na questão da redução da mistura, né? A partir de 1º de março desse ano, foi autorizada a elevação da mistura de 12% para 13% de biodiesel no diesel fóssil. Essa autorização segue o cronograma fixado pelo CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, que definiu um cronograma gradual para que fosse elevada a mistura de 10% até 15%, com aumentos anuais de 1%, até março de 2023. Então, em março de 2021, nós atingimos 13%. Super importante essa medida. Inclusive, uma autorização em linha com os testes que haviam sido realizados, que autorizam a mistura entre 15% e 20%. Então, não há nenhuma questão técnica que impeça que nós atinjamos a mistura de 15% em 2023. É importante porque o Brasil ainda é um grande importador de diesel fóssil. O Brasil está importando cerca de 13 bilhões de litros por ano de diesel fóssil para complementar a oferta interna. E mesmo nessa época de pandemia, quando houve uma redução do consumo de combustíveis em geral, por causa do lockdown, a demanda de biodiesel não parou de crescer. Então, 2019, 2020, 2021, a demanda continua em expansão. E quando se fala em biodiesel, nós não estamos tratando apenas do biodiesel, que tem como matéria-prima principal o óleo de soja vegetal, mas toda uma cadeia de industrialização, de esmagamento da soja, que gera farelo, que gera o óleo. Esse farelo de soja, ele é utilizado em alimentação animal e é muito importante para uma série de cadeias produtivas, de produção de bovinos, suínos, de frangos, de aves, enfim, de proteína animal. E é muito importante que haja esse esmagamento de soja para que a gente agregue valor no grão. E o Brasil não seja um exportador simplesmente de grão sem agregação de valor. O que viabiliza o esmagamento de soja é a destinação do óleo para diferentes mercados, principalmente o biodiesel, que absorveu esse excedente de óleo que era gerado com o esmagamento. Então, a destinação do óleo de soja para biodiesel é o que viabilizou a continuidade do esmagamento. Bom, só que em qualquer política energética, qualquer política ambiental, é fundamental que haja continuidade, que haja previsibilidade, para que haja um direcionamento e um norte para os investimentos que são realizados principalmente pelo setor privado. O retrocesso de 13 para 10, que teve como motivação principal a elevação do preço do biodiesel, que ocorreu como consequência da elevação do preço de soja, é um banho de água fria, não só para o mercado de biodiesel, como para o mercado de biocombustíveis como um todo,
e para essa cadeia toda de esmagamento de soja e produção de proteína animal. Então, é uma pena que isso esteja acontecendo. Simultaneamente, tem essa revisão da sistemática de comercialização, que até agora se deu através de leilões realizados regularmente. Nós estamos agora às vésperas do 82º leilão, e já para esse 82º vai estar vigorando, portanto, essa redução para 10%. E, por uma determinação, uma resolução do CNPE, foi delegado à ANP o estudo da nova sistemática de comercialização. E a ANP, depois de várias reuniões, recomendou que houvesse uma negociação direta, livre, da comercialização do biodiesel, não mais através de leilões. E que essa negociação livre fosse controlada da seguinte maneira: as maiores empresas distribuidoras de combustível, que representam cerca de 80% do mercado, ficam obrigadas a apresentar os seus contratos para verificação na ANP. Os outros 20% ficariam livres, não precisaria nem apresentar contrato. Isso está, inclusive, nesse momento, em consulta pública, tá? Então, nós estamos no processo de consulta pública e o governo está aberto para receber manifestações da sociedade civil e de empresas relacionadas a essa área. Essa consulta pública vai agora até o final de setembro. O que chama atenção? Ora, negociação direta é uma modalidade que visa, obviamente, maior eficiência, condições de livre mercado, mas tudo depende de como é que essa negociação direta se dá. Na hora em que a proposta da ANP é de que apenas as grandes empresas fiquem sujeitas a esse monitoramento, na verdade ela está dando um waiver, está dando uma liberdade total para os outros 20% das pequenas empresas. Então, surge uma série de dúvidas nesse momento sobre como é que vai funcionar esse mercado. E aí, eu diria para você o seguinte, Pulga, tem duas modalidades. Você tem a negociação livre, direta, desorganizada, e você tem a negociação direta organizada. Eu gostaria de ver que ela fosse organizada. O que significa a negociação direta organizada? A negociação em bolsa. Quando você negocia em bolsa, com o registro dos contratos em bolsa, e as partes ficam obrigadas a cumprir as regras, inclusive de execução do contrato pelas regras da bolsa, você cria um mercado livre, porque é negociado em bolsa, mas organizado. Quando você tem uma negociação direta livre, sem nenhuma regra, aí vira meio lei da selva. E especialmente quando só vale para os 80% primeiros do mercado. E que passam a ter monitoramento, porque passam a ter que apresentar os seus contratos na ANP, mas os outros 20% ficam totalmente livres. A negociação em bolsa, inclusive, permite que os órgãos de controle, que são a ANP, a Receita, controlem e verifiquem o cumprimento do mandato de mistura, o cumprimento das obrigações de recolhimento de tributos. Então, é isso que seria uma organização em negociação livre. E eu agradeço a entrevista do Dr. Plínio Nastari, CEO da Datago. A perspectiva agora é a discussão da comercialização livre para biodiesel no Brasil. Dr. Plínio voltará mais adiante, falará numa outra entrevista sobre o desenvolvimento do CBIO, ou seja, do crédito de carbono que é negociado em bolsa. Walter Puga Júnior, de São Paulo.